Cara, eu sei, começar nem sempre é fácil. Ainda mais se o assunto envolve matemática, né não? Mas fica tranquilo, eu estou aqui para te ajudar e vou te deixar de cara pro gol. Fala, time. Beto Silva aqui para dar início à nossa jornada. E vamos já começar com o pé embaixo, acelerando. Não tem moleza não. Às vezes me perguntam por onde começar a estudar matemática quando o objetivo é aprender ciência de dados. E eu não tenho dúvidas. O melhor caminho é começar pela álgebra linear. Mas antes de apresentarmos os primeiros conceitos dessa parte da matemática, que são os vetores e as matrizes, eu vou trazer para vocês algumas noções importantes sobre o que seja um espaço. Então, um espaço nada mais é do que um lugar onde a gente pode construir objetos. E a forma desses objetos vai depender da direção ou das direções em que o espaço se estende. A quantidade dessas direções vai determinar e vai nos fornecer a dimensão do espaço. E por meio delas, nós podemos então medir os objetos. Querem um exemplo? Pense num espaço que se estenda em duas direções, digamos, largura e comprimento. Nesse espaço, nós podemos representar, por exemplo, um campo de futebol, dado que o campo ele se estende de uma lateral a outra lateral, pois possui uma largura, e também de uma linha de fundo até a outra linha de fundo, que representa o seu comprimento. Então, nós dizemos que esse espaço, onde nós podemos representar um campo de futebol, é um espaço bidimensional. Mas olha só, time, um espaço pode se estender também em uma única direção. Não tem problema nenhum, não. São os chamados espaços unidimensionais e que são representados pela reta real. A reta real é um conjunto de infinitos pontos, todos alinhados e sem quaisquer buracos entre eles. Os objetos que nós conseguimos construir na reta são os pontos, os segmentos de reta e as semi-retas. Na reta, nós só conseguimos medir comprimentos. Vamos começar então essa jornada com uma definição para a reta real, segundo a qual ela é o espaço unidimensional que representa o conjunto dos números reais. Nela podemos estabelecer relações de ordem, por exemplo, A é maior do que B, e também determinar distâncias ou medir comprimentos. Vemos aí 4 características importantes em relação à reta real, que são: primeiro, ela é o próprio espaço unidimensional. Segundo, que ela é a representação gráfica do conjunto dos números reais. Terceiro, que, dada uma sequência de números reais e com o apoio da reta, nós podemos verificar se um número é maior ou menor do que o outro. E, finalmente, quarto, que é possível medirmos a distância entre dois números da reta. Vamos ver alguns exemplos. Se dissermos que A está à direita de B na reta real, isso implica que A é maior do que B. Por exemplo, o número menos 1 está à direita de menos 3. Portanto, menos 1 é maior do que menos 3. Notem que se esses números fossem positivos, o sinal da desigualdade se inverteria, ou seja, 3 é maior do que 1. Seguindo em frente, dados dois pontos ou números x e y na reta, a distância entre eles é representada por d de xy e é igual ao módulo de y menos x. Por exemplo, a distância de menos 1 e 1 é igual ao módulo de 1 menos menos 1,
que é igual ao módulo de 1 mais 1, dado que menos com menos é mais, que é igual a 2. Notem que não existe distância negativa. Uma distância é sempre positiva e daí o uso do módulo para calcular distâncias. Agora vamos partir para a visualização do espaço unidimensional, que, como a gente já viu, é representado pela reta real e simbolizado por essa letra R estilizada. Qualquer ponto da reta representa um número, ou elemento, do conjunto dos reais. Então, vou te mostrar agora que elementos são esses, a começar pelo conjunto dos naturais, uma vez que ele está contido no conjunto dos reais, e tem como elementos os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante, até o infinito positivo. Vou te mostrar também como representar isso simbolicamente, escrevendo isso em linguagem matemática. Esse C, ao contrário, significa contém, e o N simboliza o conjunto dos naturais. Lemos, então, os reais contêm os naturais. Para representar todos os naturais, escrevemos entre chaves apenas os primeiros elementos, e esses 3 pontinhos são para indicar que ele se estende até o infinito positivo. Para acrescentar mais pontos na reta, vamos utilizar os números inteiros. Parte deles já estão aí representados, porque os inteiros contêm os naturais e os seus opostos, vale dizer, o menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante até o infinito negativo. Assim dizemos que os reais também contêm os inteiros e que, em linguagem matemática, nós lemos os reais contêm os inteiros que contêm os naturais. Para expressar os inteiros, escrevemos os elementos centrais e complementamos com 3 pontos à esquerda e à direita, para indicar que ele se estende tanto até o infinito negativo quanto ao infinito positivo. Agora percebam, se pegarmos 2 desses números consecutivos, por exemplo, menos 3 e menos 2, ou 45 e 46, por enquanto não existe nada entre eles. E como na reta não há buracos, nós precisamos povoar esses intervalos. Agora os números racionais, que são aqueles escritos sob a forma de fração, com numerador e denominador inteiros. Aliás, todos os inteiros são também racionais. Por exemplo, 2 igual a 4 sobre 2, que tanto o numerador quanto o denominador são inteiros. Outro exemplo é o menos 3, que é igual a menos 3 sobre 1. Mas existem infinitos números que não são inteiros e podem ser escritos dessa maneira. Por exemplo, o decimal menos 1,5, que é igual a menos 3 sobre 2. Ou até mesmo dízimas periódicas infinitas, como 0,3333, que é igual a 1 sobre 3. Todos racionais, ou seja, frações com numerador e denominador inteiros. Assim, o conjunto dos reais contém o conjunto dos racionais. E escrevemos matematicamente dessa maneira. Reais contém racionais, que contém inteiros, que contém naturais. O conjunto dos racionais, representado por Q, é formado pelos números que podem ser escritos sobre a forma A sobre B. A e B inteiros, B diferente de zero. O que resta são os números decimais infinitos não periódicos, que não podem ser escritos sob a forma de fração, chamado de números irracionais. O conjunto dos reais contém os irracionais, e eles completam o restante dos buracos da reta. Como exemplo, temos a raiz de 2, que é 1,4142, com infinitas casas decimais, a raiz de 3, que é igual a 1,7173 e também com infinitas casas decimais, ainda o número π, que é igual a 3,1415 e por aí vai, com infinitas casas decimais. Isso significa que o conjunto dos reais é a união dos racionais com os irracionais, ou seja, o conjunto dos irracionais é obtido excluindo-se os racionais dos reais. Meu time, agora nós vamos sobrepor duas retas reais, formando um ângulo de 90 graus entre elas, ou seja, como se fosse uma cruz. E isso irá resultar num sistema de eixos ortogonais. Isso irá determinar um plano ou uma superfície. Com isso, nós poderemos agora construir objetos em um espaço que se estende em duas direções, como aquele caso do campo de futebol, estão lembrados? Ou seja, nós teremos um espaço bidimensional. Como dito antes, vamos agora posicionar duas retas reais
ortogonalmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. As retas se cruzam no ponto onde ambas são iguais a zero, e esse ponto recebe o nome de origem. Com isso, são formadas 4 regiões, que chamamos de quadrantes. O primeiro está à direita e acima da origem, o segundo à esquerda e também acima da origem, o terceiro abaixo do segundo e o quarto abaixo do primeiro. Dessa forma, dado que o espaço se estende em 2 direções, formando um plano, a gente pode agora estabelecer pontos que não pertencem às retas. Aliás, dado o contexto, passaremos a chamar as retas de eixos, sendo que o horizontal é o chamado eixo do x e o vertical é chamado de eixo dos y. Daí que qualquer ponto desse plano possui 2 coordenadas, que são determinadas com a projeção ortogonal desse ponto sobre x e sobre y. Note que essas são as menores distâncias do ponto a cada um daqueles eixos. Por exemplo, o ponto P, representado no gráfico, possui coordenadas A e B, sendo ambas positivas, pois estão à direita e acima da origem. A primeira coordenada, que chamamos de coordenada x, está relacionada com o eixo horizontal, e a segunda, chamada de coordenada y, com o vertical. Então, pontos à direita da origem têm a coordenada x positiva, sendo negativa quando à esquerda. Da mesma maneira, pontos acima da origem têm coordenadas y positiva, sendo negativa quando abaixo. Dando continuidade, vamos ver agora o espaço bidimensional sob uma outra perspectiva e que recebe o nome de sistema de coordenadas cartesiano, ou espaço cartesiano. Ele é definido como um sistema de eixos com um referencial em zero, a origem, e que é utilizado para representar pontos no plano, por meio de suas coordenadas. Vamos ver na prática. Temos aí o plano formado por 2 eixos, esses na cor branca, e um reticulado ou grade na cor azul, que serve apenas para facilitar o posicionamento dos pontos. O eixo horizontal recebe o nome de eixo das abscissas e o eixo vertical é o eixo das ordenadas. O referencial para a localização dos pontos é o cruzamento dos eixos, que chamamos de origem, e que estabelece o ponto de coordenadas 0, 0. A partir da origem, e dado um ponto de coordenada xy qualquer, para localizá-lo no espaço cartesiano, devemos nos deslocar x unidades para a direita ou para a esquerda, dependendo do sinal de x, e depois para cima ou para baixo, também dependendo do sinal de y. Por exemplo, dado o ponto de coordenadas 2, 3, a partir de 0, 0, vamos deslocar 2 unidades para a direita, pois sua abscissa é positiva, e depois 3 para cima, pois a ordenada também é positiva. Um exemplo no segundo quadrante é o ponto de coordenadas menos 3, 1,5, deslocado 3 unidades para a esquerda, pois x é negativo, e 1,5 para cima, pois y é positivo. Por sua vez, o ponto 1, menos 3, está no quarto quadrante, deslocado 1 unidade para a direita e 3 para baixo. Note que agora o y é negativo. E, finalmente, vamos ver um ponto onde a abscissa e ordenada são ambos negativos, como é o caso do ponto menos 1,5, menos 1,5, deslocado 1,5 para a esquerda e 1,5 para baixo, estando no terceiro quadrante. Subindo mais um degrau, vamos para o espaço tridimensional. Aqui vamos adicionar ortogonalmente mais um eixo, que chamaremos de eixo Z. Igualmente ao que ocorre no espaço bidimensional, a posição da origem 0, 0, 0 é a interseção ou cruzamento de x, y e z, sendo que cada um desses eixos representa uma direção em que o espaço se estende. Vamos também indicar o sentido de crescimento dos eixos, de menos infinito para mais infinito, por meio das setas colocadas em uma das extremidades de cada eixo. Para exemplificar, vamos determinar 2 pontos nesse espaço. O primeiro é o ponto 1.3, 1.3, 1.5. Encontraremos a sua exata posição fazendo o mesmo que antes, deslocando, a partir da origem,
1,3 unidades no sentido de crescimento de x, dado que essa coordenada é positiva. Depois, 1,3 no sentido de crescimento de y, dado que também ela é positiva. E, por fim, 1,5 no sentido de crescimento de z, também igualmente positiva. E assim chegamos ao ponto pretendido. Para perceber o que fazer quando temos coordenadas com componentes negativas, vamos localizar o ponto menos 0,7, 0,7, menos 0,7. Note que não é necessário começarmos por x. Podemos iniciar por y ou por z, que chegaremos do mesmo lugar. Começando por z, a partir da origem, deslocaremos 0,7 para baixo, pois o z tem coordenada negativa. Dali, vamos 0,7 para frente, no sentido de crescimento de y, dado que o sinal é positivo. Por fim, deslocamos 0,7 no sentido contrário ao crescimento de x, porque o seu sinal é negativo. Pronto, chegamos lá. Vamos ver como que ficou. Com a teoria da cachola, hora de botar em prática. Vamos para o laboratório. Olá pessoal, bem-vindos à aula Laboratório 1 com as primeiras orientações sobre o R. Nós vamos dar os primeiros passos na linguagem e também aprender a criar os nossos primeiros gráficos. Tudo isso em complemento às aulas teóricas sobre noções sobre espaços e sistema de coordenadas cartesiano. Então vamos direto ao que interessa. Vamos aprender primeiramente a definir o diretório de trabalho. Para isso, nós vamos minimizar o RStudio e vamos até o explorador de arquivos. Ali vocês vão procurar a pasta Meus Documentos ou Documentos, vão clicar sobre ela, abri-la e vamos então criar uma nova pasta. O nome que vocês darão a essa nova pasta será Curso CDSF. Enter e vamos acessar essa pasta dando 2 cliques sobre ela. Ela está vazia e nela nós vamos criar uma nova pasta. Clicando aqui no ícone Nova Pasta, nós vamos dar o seguinte nome agora a essa nova pasta: Laboratório em R. Feito isso, nós vamos acessar essa pasta também com 2 cliques e agora vocês vão até a barra de endereços e dar apenas um clique simples. Ele vai marcar esse caminho e agora nós temos que copiar esse endereço para indicá-lo lá no R para que o R fique apontado para essa pasta. Isso pode ser feito com Ctrl C ou com o botão direito do mouse e depois copiar. Eu vou utilizar a tecla Ctrl e a tecla C. Nada mais a ser feito aqui. Vamos voltar para o RStudio e agora no RStudio nós vamos verificar qual é o diretório de trabalho atual. Para isso, nós vamos utilizar o comando getwd. Depois, abre parênteses, fecha parênteses e clicar em Run para executar o comando. Vemos aqui então, nessa tela, nessa caixinha do console, que o diretório atual é a pasta Meus Documentos, que não é o que nós queremos. Nós vamos então agora utilizar um outro comando, que é o comando setwd. E aqui nós vamos definir, com esse comando setwd, nós vamos definir o novo local que o R ficará apontado para, ou seja, o novo diretório de trabalho. Só que aqui nós temos que colocar como parâmetro aquele endereço entre aspas, por se tratar de um string, de caracteres. Então, entre aspas, nós vamos dar um Ctrl V, ou um paste, e nós vamos também mudar aqui essa barra que está inclinada para a esquerda. Vocês procurem no teclado de vocês a barrinha inclinada para a direita, porque em algumas versões do R ele não aceita a barra com essa inclinação para a esquerda. Pronto, está pronto. Vamos clicar em Run para executar e já está aqui indicando que o comando foi executado. Porém, ele não me deu nenhuma resposta dizendo que o novo diretório de trabalho é a pasta Laboratório em R. Então, nós vamos voltar aqui no getwd e perguntar ao R qual é o diretório de trabalho atual. Vamos posicionar o cursor na mesma linha do comando e clicar em Run. Tudo indica que nós obtivemos sucesso. Aqui na console, o R está informando que o diretório de trabalho atual é a pasta Laboratório em R. O R ele é capaz de fazer todas as operações matemáticas básicas de soma, multiplicação, divisão, tanto na console, aqui pela console aqui embaixo, quanto pela janela de script.
Aqui embaixo, na janela de console, você pode, por exemplo, mandar somar 2 mais 6 e depois dar Enter. Vai ser igual a 8, obviamente. Ou nós podemos fazer essa soma aqui pela janela de script. Vai ficar sempre gravado quando você salvar esse código. Ou seja, quando executar essa operação de 2 mais 7, com o cursor posicionado na mesma linha da operação, vai dar o execute, lá, o run, e ele vai executar. A multiplicação é a mesma coisa, pode fazer tanto aqui pela janela de scripts como lá pelo console. Só que aqui a multiplicação é um pouco diferente do que nós temos usualmente, o operador da multiplicação como sendo um X, né? Um símbolo parecendo um X. Aqui no R é esse asterisco. Nós vamos mandar executar. 3 vezes 9, 27, nada demais. Aqui é só para mostrar para vocês que o R não se importa com essa quantidade de espaço depois do operador ou antes, não importa. Entre o operador e o número, o R vai ler da mesma forma. 3 menos 8, mesmo com aquele monte de espaço, ele vai fazer a operação normalmente igual a menos 5. O operador da divisão é a barra, só o resultado que pode ser um pouco diferente. Aqui, 1 dividido por 3 é 0,33333, ou seja, uma dízima periódica infinita. Nós já vimos que esse é um número racional, ou seja, ele é racional porque ele pode ser colocado sob a forma de fração, até aí nenhuma novidade. Mas quando nós dividimos 1 por 700.000, o resultado vai ser esse que vocês estão vendo aqui no console. 1,428.571 é menos 0,6. Isso aqui é o que nós chamamos de ponto flutuante, que se trata aqui de uma parte significativa, que é esse 1,428.571. Aqui existe um 10, que é uma base implícita, que deve ser elevado a menos 0,6. Ou seja, é você multiplicar essa parte, que é a parte significativa, vezes 10 elevado a menos 6. Né? Por isso que nós dizemos que esse 10 é uma base implícita. Isso é o mesmo que você deslocar essa vírgula 6 casas para a esquerda. Se fosse aqui o expoente positivo, 10 elevado a 6, ou 10 elevado a 7, ou a 3, ou a 2, não importa, vocês iam deslocar a vírgula tantas casas fossem quanto estivesse indicado aqui no expoente. A potência, ela é simbolizada aqui no R, o operador, como um acento circunflexo. Ou seja, então aqui vocês vão ler 2 elevado a 3, que é igual a 8, né? Porque é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, quando nós mandamos executar 2, esse acento circunflexo 3, nós estamos 2 elevado a 3, que é igual a 8. A raiz quadrada é o SQRT, que é o square root. E nós temos que colocar aqui como parâmetro o número que nós queremos extrair a raiz quadrada. Nesse caso aqui, nós estamos extraindo a raiz quadrada de 3. Nós vamos clicar em Run para executar. E exatamente isso. A raiz quadrada de 3 é 1,732051 e vai embora aí com infinitas casas decimais. Já vimos que esse número é um número irracional, assim como o π. O π já está guardado aqui na memória do R. Toda vez que nós precisamos utilizá-lo, basta escrever π. Vamos ver aqui. Manda executar, run, e está aqui, 3,141593, que também é um número irracional. Assim como é irracional também o número de Euler, ou de Euler, que é a base do logaritmo neperiano. Esse exp 1 é a mesma coisa que esse número é elevado a 1. Como qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, quando eu faço essa operação, eu vou obter exatamente esse número, o número E, que é a base do logaritmo neperiano, que é 2,718282, e também tem infinitas casas decimais. O R não mostra aqui, mas tem. O fatorial de um número, que é representado simbolizado com um ponto de exclamação, e quer dizer que 6 fatorial, por exemplo, é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ou seja, se fosse um número n qualquer, o fatorial de n é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, e assim até chegar em 1. No R, nós escrevemos factorial, que é a palavra que está em inglês, e informamos aqui o parâmetro, que é o número que nós queremos extrair esse fatorial. Vamos ver quanto é que é o fatorial de 6, se eu não me engano é 720, é isso mesmo. O logaritmo, se nós não informarmos, só informarmos o número que nós queremos extrair o logaritmo, ou seja, o logaritmando, log de 2, ele vai nos fornecer o logaritmo de 2 na base E, ou seja, é o logaritmo neperiano. O logaritmo de 2 na base E, ou seja, o logaritmo neperiano, é 0,6931472 e tem mais números aí.
Mas se nós quisermos o logaritmo de 2 em outra base, por exemplo, na base 2, nós temos que informar também aqui como parâmetro a base. Quando nós mandarmos executar, o logaritmo de 2 na base 2 é 1. A ordem de execução das operações no R. Na verdade, é a mesma da matemática, que nós costumamos chamar de pendas. Primeiro, faz o que está entre parênteses, do mais interno para o mais externo. Depois, expoentes. Depois a multiplicação e a divisão, e depois a adição e a subtração. Então, vamos ver aqui com exemplos que fica mais fácil. Nós temos aí 4 operações, os números são os mesmos e as operações matemáticas são as mesmas. Primeiro uma multiplicação, depois uma subtração, depois uma soma. Mas nós vamos ver que todas essas operações aqui dão resultados diferentes. Por exemplo, na primeira, 5 vezes 2 menos 10 mais 7, como não tem nenhum parênteses, nem expoente, nem nada, ele vai primeiro executar a multiplicação e vai fazer 2 vezes 5 igual a 10. E quando chega na adição e na subtração, como eles têm o mesmo... a subtração e a adição têm a mesma hierarquia, vai fazer o primeiro que está mais à esquerda. Então, aqui no caso aqui é a subtração. Então, 2 vezes 10 é 10, 10 menos 10 é 0 e mais 7 é 7. Vamos executar e é isso mesmo, o resultado é igual a 7. Nessa segunda, nós temos aqui um parênteses. 10 mais 7 está entre parênteses. Então, nós temos que primeiro executar o que está aqui. Vamos fazer, então, 10 mais 7 é igual a 17, e depois a gente faz a multiplicação. Por último, a subtração. Então, 10 mais 7 é 17, 2 vezes 5 é 10, então vai ficar 10 menos 17, que é igual a menos 7. Vamos mandar executar, e é isso mesmo. Novamente, temos aqui um parênteses, só que dentro do parênteses agora temos 2 operações, uma subtração e uma soma. Nós vamos fazer primeiro, então, é a subtração, porque está mais à esquerda, e vai ser feito, então, 2 menos 10, que é menos 8, mais 7 é menos 1, e 5 vezes menos 1 dá menos 5. Executando, é menos 5. Agora nós temos aqui 2 conjuntos de parênteses. Vamos fazer primeiro o que está no parênteses mais interno, ou seja, 10 mais 7. 10 mais 7 é 17. 2 menos 17 é menos 15. E só agora nós vamos fazer a multiplicação. 5 vezes menos 15, que resulta em menos 75. Então, depois que nós vimos como usar o R como calculadora e a ordem das operações, nós podemos nos perguntar, mas se nós quisermos armazenar esses resultados, não a operação, mas o resultado da operação. Nós fazemos isso através de variáveis, do que chamamos de variáveis. Por exemplo, nós vamos salvar essa operação 2 elevado a 3, que é igual a 8, mais o E elevado a 2, nessa variável A. Nós vamos designar o resultado dessa operação a essa variável A. 2 elevado a 3 é 8 e E elevado a 2, o E, como nós já vimos, é 2,7, né? Então, é um número menor do que 9, vai dar... Bom, aqui, na verdade, ele não informou qual o resultado. Nós precisamos chamar agora o A, que é a variável que ele guardou, 15,38, que é mais ou menos isso mesmo. 2 elevado a 3 é 8, e 2 elevado a 7 elevado a 2, ou seja, ao quadrado, vai dar alguma coisa menos que 9. Então, 8 mais 7 qualquer coisa dá 15,38 e mais umas casas decimais. A mesma coisa aqui para o B. O logaritmo de 2, nós vimos aí que é 0,6 e alguma coisa, vezes 2 deve dar mais ou menos 1,3. Só que nós vamos armazenar em B. Quando nós mandamos executar, ele não nos dá o resultado. Se nós quisermos ver o resultado, porque ele está armazenado em B, vocês podem ver isso aqui nessa caixinha no canto superior direito, que ele armazena o histórico, e aqui no environment ele também armazena quais são as variáveis que eu estou nessa seção que eu utilizei. Então, se eu quero o valor de B, eu clico aqui, escrevo B no console, dou Enter, 1,38. Se eu quiser saber quais são as variáveis que estão armazenadas na memória dessa seção, eu posso utilizar esse comando, que é o ls, abre parênteses, fecha parênteses. Vamos dar a executar. Então, essas são as variáveis que estão armazenadas nessa seção. Se eu quiser apagá-las, eu venho aqui, posso apagar o histórico, aqui no Clear
All history, yes, ele vai apagar tudo, apagar também o environment, aqui dessa vassourinha, se quero apagar, quero. E agora, se eu chamar novamente a variável b, ele vai dizer que ela não foi encontrada, porque não existe. E se eu chamar o ls novamente aqui, se eu mandar executar, vai estar vazio, caractere 0. Então, por enquanto, é isso. Na próxima parte, nós vamos ver a parte mais divertida, que é a criação dos gráficos. Já voltamos. Vamos agora criar um gráfico no espaço bidimensional, ou seja, no plano. Para representar um conjunto de pontos no plano, nós vamos utilizar a função plot do R, com uma série de argumentos, sendo que os dois argumentos principais são as abscissas e as ordenadas dos pontos. Ou seja, junto à função plot, nós temos que informar também quais são as abscissas e quais são as ordenadas dos pontos. E um dos recursos que nós podemos utilizar é, em vez de fornecer dentro do plot todos esses números, todos esses valores, nós podemos guardar as abscissas e as ordenadas como uma lista de valores em uma determinada variável, que nós vamos ver mais para frente, que nós chamamos isso de vetor. Para juntar esses valores, utilizamos o comando concatenate, mas vocês não precisam escrever concatenate. Nós vamos utilizar apenas uma abreviatura que é a letra C, como está aqui. Nós vamos guardar as abscissas dos pontos desse vetor x, e para isso nós vamos concatenar esses valores todos aqui, essa lista de valores que são as abscissas, e vamos chamar de x. E isso que eu disse há pouco, isso é o que nós chamamos de vetor. Faremos o mesmo para y, só que no y nós vamos fornecer a lista de valores das ordenadas de cada ponto. Vamos executar, vamos dar um run para x e y, e o R já sabe, como vocês podem ver aqui em cima, quais são as abscissas e quais são as ordenadas dos pontos que nós queremos plotar. E agora nós vamos utilizar o comando, a função plot, informando, em vez da lista de valores das abscissas, apenas o x, que é aquele vetor que o R já sabe qual é o seu conteúdo. E também o y. A posição aqui, primeiro, são as abscissas e depois vem as ordenadas. O PCH é o tipo de ponto. Nesse caso aqui eu escolhi o 20 e mais adiante eu vou disponibilizar para vocês uma lista completa desses tipos de pontos. E o sex, igual a 2, é o tamanho. Vamos posicionar o cursor na linha do plot, vamos clicar em Run, e aí está o nosso gráfico de pontos, né? Um gráfico bidimensional. Aqui no eixo horizontal é o eixo do x, das abscissas, na vertical o eixo do y, das ordenadas, e, por exemplo, esse ponto específico é o ponto de coordenadas 2, 3, que corresponde ao primeiro ponto aqui da nossa lista. Esse aqui mais alto é o ponto de abscissa 6, ordenada 8, que é o último ponto. Mas esse é um gráfico muito simples. Nós vamos melhorar mais ainda, fornecendo mais argumentos ao plot. Mas vamos fazer isso com um exemplo mais, digamos, divertido, utilizando dados do futebol. Em 29 de outubro de 2021, no Campeonato Brasileiro, esses 7 jogadores, esses 7 atacantes, Gabigol do Flamengo, Bruno Henrique do Flamengo, Hulk do Atlético Mineiro, Luiz Adriano do Palmeiras, Dudu do Palmeiras, Rony do Palmeiras e Renato Kaiser do Atlético Paranaense, eles tinham essas pontuações, esses scores para essas duas variáveis, XG e gols. O que é o XG? O XG são os gols esperados. Nesse caso aqui, uma média dos gols esperados por partida de cada um desses jogadores, nessa ordem. E gols, essa variável gols, é a média de gols por partida de cada um desses atacantes também, né, na ordem que está aqui nesse vetor de caracteres, né, que eu chamei de atacantes. E aqui tem um outro vetor, o XG, cujos valores da lista são a média de gols esperados por partida de cada um desses atacantes, sempre na mesma ordem aqui do vetor de caracteres, que são os atacantes, e a média de gols é a mesma coisa. Nós vamos adotar o XG, os gols esperados, a média de gols esperados por partida, como as nossas abscissas, e a média de gols por partida como as nossas ordenadas. Então vamos a isso. Vamos clicar em Run, para ele ler nosso vetor dos atacantes, a nossa variável XG e a nossa variável gols, que vai ser as nossas ordenadas. Para ficar mais fácil de visualizar isso aqui, nós vamos transformar esses 3 vetores em uma tabela, que no R nós chamamos de data frame. E vamos dar o nome a essa tabela de dados. Essa tabela vai passar a se chamar dados. Nós vamos designar essa tabela como dados. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 3 vetores, atacantes é um vetor de caracteres, que tem o
lista aqui os nomes dos atacantes, o vetor XG e o vetor gols, e nós vamos juntar esses três vetores como três colunas, não como linhas, mas como colunas. E é o que esse cbind faz. Esse C indica coluna e ele cola, ele junta esses três vetores como três colunas sob uma forma de tabela. E quem faz isso, transforma isso aqui em um objeto DataFrame, é essa função asDataFrame. E vamos designar esse DataFrame, essa tabela, como dados. O nome dele vai ser dados. Vamos clicar aqui em Run. Vamos agora chamar dados. Aí está a nossa tabelinha com a primeira coluna dos atacantes, com os nomes dos nossos jogadores, e XG é os gols esperados de cada um deles por partida, a média, e a terceira coluna com a média de gols por partida de cada um deles. Nós vemos que as colunas estão bem. Os nomes das colunas, atacante, então aqui nós atacantes, o XG, os nossos gols esperados de cada um deles e gols. Nas linhas, no entanto, o nome das linhas está 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos mudar isso aí, vamos fazer com que cada linha, o nome de cada linha, seja o nome dos jogadores. Nós vamos trazer essa coluna aqui para nomes e depois vamos apagá-la. Por quê? Porque cada nome desse aqui será um ponto. Né? O ponto Gabigol tem coordenadas 0,96 e 0,76. O ponto Dudu tem coordenadas 0,24 nas abscissas e 0,08 nas ordenadas. Como é que nós podemos fazer isso? O que eu fiz aqui? Eu chamei de jogadores, eu criei um novo vetor chamado jogadores. E o que vai constar desses jogadores? É o dados, ou seja, aquela tabela. Esse cifrão indica coluna. E qual é a coluna? Atacante. Então, isso aqui quer dizer a coluna atacante do DataFrame dados. Então, ou seja, a primeira coluna. Essa primeira coluna vai ser um vetor chamado jogadores. Então, vamos a isso. Vamos executar. Vamos ver agora quem são ou o que é esse objeto jogadores. Está aí. Jogadores é justamente o nome de todos os nossos jogadores, ou seja, um vetor que é exatamente igual ao atacante. Mas só para não mexer com os atacantes, com esse vetor atacante, eu criei um outro. E agora, row names, ou seja, o nome das linhas de quem? Do objeto dados, ou seja, nomes, names, né, das linhas, row, do objeto dados, desse DataFrame. Ele vai passar a ser igual a jogadores. Vamos clicar em Run, vamos chamar os dados. Nós temos aqui os nossos jogadores, que vai ser os nomes dos pontos, como o nome das linhas do nosso DataFrame. Só que ele está duplicado aqui, né? Essa coluna atacante já não faz mais sentido estar aqui. Então, nós vamos tirar ela daqui, vamos desaparecer com ela. Como nós fazemos isso? Quando nós chamamos de dados e abre colchete, fecha colchete, e essa vírgula no meio, a primeira posição aqui se refere às linhas, e a segunda se refere às colunas. Então, o que eu estou falando? Eu estou dizendo que dados vai passar a ser dados, as mesmas linhas, as mesmas colunas, só que sem a primeira coluna, ou seja, eu estou desaparecendo com a primeira coluna, -1. Quando eu der Run e chamar dados novamente, vocês vão ver que aquela primeira coluna desapareceu, agora os nomes das linhas são os jogadores e eles podem, inclusive, depois eu posso utilizar isso aqui para utilizar como etiquetas para os nossos pontos que nós vamos criar o gráfico. O nosso plot, vamos utilizar agora o comando plot, a função plot novamente para plotar aqui esses pontos. Só que eu vou criar aqui mais dois vetores de caracteres, só que é um vetor de cores. Esse interior aqui, esse vetor chamado interior, tem essas cores. Red, que é vermelho, white, branco, dark green, ou seja, um verde escuro, e black. O borda, black, black, ou seja, preto, preto, verde, verde, verde e vermelho. Por que eu criei isso aqui? Porque vocês viram ainda há pouco que tem dois times que possuem as mesmas cores, né, tradicionalmente. O Flamengo, né, que é o time do Gabigol e do Bruno Henrique, e o Atlético Paranaense, que é o time do Renato Kaiser. E nós ficaríamos, então, com pontos com as mesmas cores. Então, eu utilizei aqui um PCH diferente, um outro tipo de ponto, que ele tem o interior de uma cor e a borda diferente.
Só que as cores também, nós temos que dar as cores da borda e as cores do interior. Então, o que eu fiz agora? Foi o plot, né? A função plot, para criar o nosso gráfico. As abscissas é o nosso XG. As ordenadas é a nossa variável goals. O PCH é 21, que ou seja, uma bolinha, mas com borda com cor diferente. O sex é o mesmo tamanho, que é 2. A cor, esse call, que é de color, da borda, vai ser a borda mesmo, que eu chamei de borda. São essas cores. E BG é o cor do interior dos pontos, que eu chamei de interior. Está aqui. Então, por exemplo, quando o Flamengo vai ser vermelho interior e borda preta. E o Atlético Paranaense vai ser preto com a borda vermelha. Tudo isso só por causa da questão do Flamengo e do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense ter as mesmas cores. E é bom também para nós treinarmos, né? E aqui também eu criei aqui o nome dos eixos, eu mudei. O X-Lab, o label do eixo X. Eu não quero mais que fique X. Eu quero que fique escrito gols esperados. E no eixo Y, eu não quero mais que fique escrito Y, como está aqui nesse gráfico que ainda está na tela. Não quero que fique Y, eu quero que fique escrito gols, porque são as minhas ordenadas. E main é o título, ou seja, vê que nós estamos colocando várias coisas agora no nosso novo gráfico. Título, mudando o nome dos eixos, botando cores nos pontos. E outra coisa, esse Y-lim e X-lim são os limites dos eixos. Aqui do eixo Y, eu coloquei de 0, o C aqui é aquele concatenate, né? De 0 a 0,9. E o X de 0,1 a 1. Isso por causa dos valores aqui da minha variável. Aqui no caso do XG, o menor valor é 0,19. Então não faz sentido eu partir de, por exemplo, 0. Vai ficar um troço muito disperso, vai ficar um gráfico muito disperso. Vamos juntar aqui mais próximo do eixo, ele não vai partir de 0, vai partir de 0,1. E como o XG máximo é 0,96, eu botei o valor máximo aqui do limite de X como 1. O mesmo para o Y. E essa função text, né, de texto, é para dar etiquetas, criar etiquetas para os pontos. Então, é a mesma coisa aqui. Eu informo quais as ordenadas, as abscissas dos pontos, as ordenadas e qual o vetor de labels que eu quero escrever nesses pontos. Nesse caso aqui, eu botei o row names dados, ou seja, o nome das linhas da nossa tabela dados. O sex 0,8, novamente, é o tamanho, e a cor preta. A posição 4, que, se eu não me engano, é abaixo do ponto. Mas vamos ver como é que vai ficar. Então, vamos mandar executar, ler esses dois vetores, interior e borda. E agora vamos marcar tudo isso aqui e ler de uma vez só. Bom, está aí. O nosso gráfico agora tem um título. O nosso Y, aqui, o eixo dos Y, tem o nome goals, que nós tínhamos escolhido para ser as nossas ordenadas, as nossas abscissas, que é o eixo do X, gols esperados, e os pontos com as cores de acordo com cada um dos times, né? Aqui em verde, jogadores do Palmeiras, preto com vermelho na borda é o jogador do Atlético Paranaense, branco com preto, jogador do Atlético Mineiro, e vermelho com a borda preta, os jogadores do Clube de Regatas Flamengo. Em seguida, nós vamos ver criar um gráfico tridimensional. Para criar um gráfico tridimensional, nós vamos utilizar o pacote RGL e a função plot 3D desse pacote. Para instalar o pacote RGL, vocês podem ir aqui nessa região do RStudio, em Packages, e clicar aqui em Install. Escrever aqui o nome do pacote, no caso RGL, e clicar novamente em Install. Eu não vou clicar porque o meu já está instalado, mas quando vocês clicarem, ele vai executar automaticamente e não precisa fazer nada. Feito isso, depois que ele instalar e der a mensagem dizendo que o pacote já está instalado, vocês vão carregar o pacote para essa seção através dessa função Library. Informar dentro dos parênteses o nome do pacote, que é RGL. Posicionar o cursor aqui ao lado de Library, clicar em Run. Agora nós vamos criar um vetor com as coordenadas do terceiro eixo, o eixo Z. Ou seja, nós vamos utilizar aqueles mesmos vetores do exemplo em 2D, né, no gráfico bidimensional, para criar um gráfico tridimensional. Só que nós vamos criar agora uma terceira variável, para a gente criar um terceiro eixo, que serão as médias das finalizações certas ou corretas por jogo daqueles atacantes, Gabigol, Hulk e tudo mais. E também um novo vetor de cores para os pontos. Então,
Aqui são a média de finalizações certas por partida. Nós vamos clicar aqui em Run, ele já leu. Vamos clicar aqui num novo vetor de cores. Red para o Flamengo, Black para o Atlético Mineiro, verde escuro para o Palmeiras e orange para o Atlético Paranaense. E aqui nós vamos utilizar agora o comando plot ou a função plot 3D. Vamos informar novamente o vetor das abscissas, o vetor das ordenadas, ou melhor, aqui o vetor do x, o vetor do y e aqui o vetor z, né, do eixo z, que são as finalizações. O label do eixo X vai ser XG, o label ou a etiqueta do eixo Y vai ser goals e a etiqueta ou label do eixo Z vai ser finalizações. As cores dos pontos vai ser de acordo com aquele nosso vetor color. O tipo é S, que é para esfera, sphere, e o raio dessa esfera vai ser 0.03. E o tamanho do X-Label é igual a 5. Vamos mandar executar e vamos mandar executar também o texto 3D, que é justamente os labels para os pontos. Esse pacote ele não abre o gráfico aqui no plot. Na verdade, ele abre aqui uma outra janela que vai estar aí abaixo do vídeo de vocês e vocês podem maximizá-la. E o bacana desse gráfico 3D é que vocês podem rodar. E aqui a gente pode ver, por exemplo, a direção de crescimento de maior variabilidade dos dados, que no caso é essa daqui. Isso é importante mais tarde, quando nós formos estudar algumas ferramentas estatísticas. Isso é interessante de fazer, de verificar. E também é interessante porque nós podemos ver realmente quais pontos estão próximos um do outro. Porque se nós víssemos sobre esse ângulo, a gente poderia imaginar. Deixa eu pegar um exemplo melhor. Poderíamos imaginar que o Dudu e o Renato Kaiser estão muito próximos, mas se nós girarmos aqui, nós vamos ver que eles não estão tão próximos assim, se nós considerarmos todos os 3 eixos. Parabéns, time! Chegamos ao final da primeira aula e vamos ser sinceros, né? Não foi nem tão difícil assim. Então, vamos continuar com a mesma motivação e a gente se vê na aula número 2.